boa noite, pessoal, para mais uma edição do ABC com Entrevista. Como você sabe, o nosso encontro semanal para conversarmos com personalidades do nosso mercado de marketing, comunicação, de empresas multissetoriais, enfim, muito conhecimento, um bate-papo descontraído. E eu tenho a honra de receber na edição do programa de hoje, mais do que uma super profissional de marketing, uma grande amiga, a qual eu admiro demais e gosto de paixão, de muitos anos, Luciana Patara. Tudo bem? Tudo bem, Lu. Tá passando um filme aqui na minha cabeça enquanto você vai iniciando o programa, o quanto de tempo que a gente se conhece, tudo que a gente já viveu, já passou, o quanto a gente conhece esse mercado regional, principalmente, né? E então, um prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Olha, a gente estava conversando aqui, pessoal, a gente se conhece desde 1985, 86, Lu. Éramos vizinhos em São Bernardo e brincávamos. A verdade é essa, a gente era brincávamos. criança, né? Criança, você tava com 8 ou com 5, 6, 7, crianças mesmo. A gente tava brincando com ele, que eu gosto sempre de contar essa história. Que o Luciano sempre foi muito inventivo, muito criativo, né? Desde criança. Então, eu lembro que a gente tava, sei lá, de skate. Ele aparece pulando de pogobol. Ele morava na rua, na parte de cima da rua. Ele vem pulando com o pogobol, que era uma coisa que ninguém tinha visto ainda. Mas ele já tinha um pogobol. E a gente ficou encantado com aquele pogobol. E depois virou uma febre, Virou uma né? febre aquilo. Uma baita febre. Mas ele já tinha o pogobol, já sabia. Porque não bastava você ter, você tinha que conseguir pular naquele negócio, né? E então, é dessa época aí que a gente foi fortalecendo a nossa amizade. Você sabia que eu agora, depois de velho, comprei um pogobol de novo? Ah, mentira. Comprei. Vai. Você deu pros seus filhos? Não, pra eu usar, né? Meus filhos, pra eu usar o pogobol. Né? Meus filhos dão risada. Eu falei, o que é isso, pai? Isso, né? Andando com aqueles negócio elétrico lá, como é que né? chama? Overbird. Overbird. E eu vou aparecer de pogobol, pai. Que Mas imagina. o pogobol, ele requer você fazer o esforço, né? Que tá aí, você tem... Não que o overbird você não precisa se equilibrar também. Mas, cara... Os brinquedos mudaram muito, né? Eles precisavam mais da gente, né? Isso. Lá atrás. Hoje eles são muito automáticos. Por isso que a criança enjoa rápido. Não é verdade? E assim, não cansa, né? Não cansa. Pogobol cansa. Cansa pra caramba. E você gasta caloria. Gasta quase um caloria. esporte, né? Que Mas, legal. dona Lu, hoje você está como head de marketing da Ocel, nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria falar um pouco da tua carreira, da tua trajetória, que tive a honra de acompanhar praticamente de perto. Da onde surgiu a paixão pela comunicação, pelo marketing? Ô, Lu, você sabe que eu brinco sempre, né? Eu dei aula, né, muitos anos, ainda tenho a minha cadeira lá na USC, estou afastada temporariamente por conta de filho, mas uma hora eu volto, porque eu gosto muito de dar aula igual você. Quando a gente começa a dar aula, não para mais, né? É uma paixão. Mas eu lembro, eu costumo dizer que eu aprendi a ler nos outdoors. Eu gosto de comunicação de criança, assim. Foi pelas propagandas que eu aprendi a ler, com certeza. Tanto é que a Lei da Cidade Limpa foi uma flechada terrível no meu coração, assim, porque eu realmente senti, por conta dessa memória afetiva aí. E eu tinha todos os jingles decorados. Eu era uma pessoa que sabia jingle de criancinha, de pequenininha mesmo. Então é de criança que é uma publicidade. Eu não tive dúvida do que eu queria fazer. E aí o marketing aí foi enveredando, né? Era o lado criativo, aí em um momento você está sendo criativo, num outro momento você está do lado da mesa como secretário de comunicação, aí você vai entendendo mais estratégia. Então, como eu atuei em diversas áreas, eu fui pegando experiência em muitas e hoje eu escolhi que dá para ficar no macro, assim. E a gente viveu uma era muito boa, que era a década de 80, de excelentes propagandas, jingles, né? A gente teve esse privilégio, né, Lu? É um privilégio. Quem for publicitário mais raiz, né, com todo respeito aos publicitários novos que vêm e que nos ensinam diariamente, e que é muito difícil ser publicitário hoje, porque é tendência nova a cada dia, né? Mas o pessoal da década de 80 e 90 viveu, eu atribuo a nossa era no auge do brasileiro na publicidade. Os Cannes, os prêmios, a gente viveu o auge de Washington Oliveto, Nizam Guanais, né? Marcelo Serpa, as grandes agências, a quantidade de campanhas que eles podiam fazer, os festivais e os jingles, porque os anunciantes que iam para a TV
Eram diferentes dos anunciantes de hoje. Antigamente, Cotonete fazia propaganda. Você tinha propaganda de Cotonete, você tinha propaganda de sorvete da Que Bom. Você podia ser um pouco mais criativo. Não era só carro, só celular, não é verdade? Sim. Então, hoje, assim, claro, vocês aí continuam anunciando, mas nas redes, né? Então, você não tem o acesso como você tinha. Tá muito mais segmentado. Antigamente, a massa assistia aqueles comerciais incríveis, né? Igual de Natal, aquele Bradesco, Banco, Bamerindos. Que é memorável. Então, a gente foi privilegiado, assim. E os outdoors, né? Aqueles sequenciais, teaser, outdoor que podia variar nas placas. Você podia fazer um outdoor com sofá. Você sempre gostou de criatividade? Sempre gostei. Sempre fui uma criança criativa. Se era do Pogobol, eu era criativa da minha turma também. Sempre fui. As minhas coisas eram diferentes, minha forma de fazer redação na escola era diferente. Eu sou criativa. Você, então, logo percebeu que você queria ser publicitária? Percebi que eu queria ser publicitária. Eu percebi que eu queria escrever. Aí eu fiquei ainda com o pezinho Só no jornalismo. um parênteses, a Lu faz muitas fábulas muito legal, escreve muito bem. Ela, inclusive, escrevia muito para a nossa revista e o pessoal adorava a coluna da Lu. Você sabe que ontem eu acabei escrevendo livros também, né? Ontem eu peguei para rememorar um livro que eu escrevi do Joanim. E antes de dormir eu fiquei lendo o livro do Joanim de novo. Eu li aquelas páginas e falei assim, como é que eu escrevi isso, cara? Juro. Sei lá, eu acho que quando a gente escreve, a gente incorpora alguma coisa, porque eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo, assim, não foi ghost, não, foi eu escrevi aquele livro na íntegra por 9 meses. E eu fiquei feliz de ter visto aquele trabalho, sabe, Lu? Então, assim, escrever é a paixão, é a grande paixão. É que escrever demanda muito tempo, muita dedicação, você sabe disso. E aí a gente mescla com outras coisas no dia a dia, mas a linha da criatividade... Tanto é que meu mestrado é em criatividade. Foi dificílimo achar um orientador que topasse. Porque como é que se prova a criatividade, né? Mestrado é ciência, né? Eu tinha que provar ali uma tese. Todo mundo pode ser criativo para você? Todo mundo pode ser. É isso que fala a minha tese, assim. Claro que alguns nascem mais criativos e tem muito uma influência da casa que a pessoa nasce, do ambiente que ela é criada. Mas se você tiver... Porque tem técnicas para você melhorar a tua criatividade. Talvez você não seja brilhante, né? Brilhante. Mas criativo todo mundo pode ser. Ah, eu não sou criativo, isso não é para mim. Faz um pouquinho de técnica, usa os 5 sentidos. Se dedica. Estuda, capricha no teu repertório, porque a matéria-prima do criativo é um repertório vasto, né? Entendi. E aí ele vai conseguir ser mais criativo. Ô Lu, e como que você começa a tua carreira? Qual foi o primeiro passo da tua carreira? Na faculdade eu fiz um estágio em marketing no Bureau Veritas, que era uma empresa super engessada, não podia ter foto na mesa, era uma empresa que certificava, né? Trabalhei ali um pouquinho, mas foi para me dar um pouco de push profissional. Falei, isso aqui é trabalho, né? Aí eu tenho a chance de... Eu acho que a gente trabalhou junto, eu ainda estagiava, você tinha agência aqui. Sim. Estagiei contigo, estagiei em muitas agências. Mas eu fui ganhar força profissional mesmo quando eu me formo, faço um intercâmbio na Itália. Aí eu viajo a Europa de mochilão. Aí eu volto com conhecimento. Aí é o repertório. Aí eu abri o leque. Aí é o repertório. Aí eu falei, opa, peraí, o mundo não é só São Bernardo, não, gente. Vamos abrir aqui, né? Aí você volta com muito repertório, muita criatividade, muita cultura da Itália, assim, foi muito importante para minha carreira isso, para o meu repertório pessoal. Aí quando eu volto, aí sim, aí eu começo a dar aula, abro a minha própria agência e vou trabalhando para uma série de clientes dos mais variados. E até o momento, aí eu fiquei na minha agência com milhões de cases, aí muitos mesmo. Aí eu sou convidada para ir para Secretaria de Comunicação de São Caetano. Aí eu vou pro lado da gestão pública. Sofri muito, porque o privado e o público, né, são água e vinho, água e óleo, na verdade, assim. Você tem que planejar com muita antecedência, porque você tem que comprar as coisas com muita antecedência, é super engessado, é muito diferente. Sofri, aprendi, aí depois eu fui diretora de comunicação da Câmara de São Caetano, que também é outro mundo, legislativo, aprendi sobre o legislativo, e depois eu aceito o desafio de ir para a Secretaria de Comunicação de Santo André. São Caetano, sem nenhum demérito, mas uma cidade de 15 km², muito bem resolvida, uma cidade com PIB altíssimo. Até pelo próprio tamanho dela. Tamanho geográfico, é diferente, entre aspas, muito entre aspas, aqui um condomínio, ela é muito... Você faz uma avenida ali de propaganda, você cobriu a cidade, a verdade é essa. Aí eu pego e aceito ir para Santo André, uma cidade de 800 mil habitantes, que tem Paranapiacaba,
que é 1 hora de distância, que faz divisa, se eu não me engano, aqui com 10 ou 11 cidades e com diferenças gritantes sociais. Você tem o AAA no bairro Jardim e você tem um cara na Palafita, né? E você tem que comunicar com todos e aí vem uma pandemia no meio. E a gente precisou trabalhar muito na pandemia porque era a imprensa, além dos médicos que estavam ali nas ruas, né? Então, foram muitos aprendizados. Aí eu saio do público e falo, agora eu vou dar um tempinho. Vou voltar a estudar. Vou respirar. Vou estudar. Curtir o Trabalhei filhão. muito, curti meu pequeno, quis tanto ser mãe, demorei a ser mãe, tava me dedicando muito e tal. Falei, vou só dar consultoria. Só dar consultoria não, vou porque esse só dá, esse igual só assim, dá é ótimo, professora, né? a senhora trabalha ou só dá aula? Exatamente. Mas eu falei, eu consigo 3 vezes na semana, as outras 2 eu queria me dedicar para o doutorado, que é uma coisa que eu quero, porque eu pretendo um dia seguir carreira acadêmica, mais velhinha, para sossegar o facho um pouquinho. E aí eu fui para o CEL, que é uma empresa desafiadora. Isso eu ia falar, muito desafiadora, né? Você falar de plano funerário é terrível. Aí você vai descobrir que não é só plano funerário, você vai descobrir que não é a Ocel, é uma das marcas de um conglomerado de 17 hoje. Até mesmo semana passada eram 15, tá? O cara põe a mão assim, o César Midas põe a mão e vai virando ouro e vai fazendo empreendimento a toda hora. E aí eu vi que 3 vezes por semana, meio período, não ia dar conta de tirar aquela comunicação represada de tantos anos. Aí começa a chamar um para ajudar, outro para ajudar. Quando você vê, você está com uma pequena house, conversa vem, fala, Luciana, monta o departamento de marketing, que nós não tínhamos. Converso com meu marido, fala, pô, mas aí vai contra o que eu estava pretendendo, né? Aquela coisa do mais calma, a gente sabe o que é um departamento de marketing, ainda mais interno, né? Perdão. Mas o desafio era muito legal e é uma empresa muito maravilhosa e que tem com muito potencial. Eu falei, vamos encarar. E aí hoje a gente está com uma equipe de 9 pessoas. Acabamos de ganhar nosso próprio andar lá no prédio, que tá com uma carinha, você tem que ir lá, tá com uma carinha de coworking, tá muito legalzinho também, e atendendo todas essas marcas, Lu. E eu fico imaginando, né, porque quando a gente fala de propaganda, eu não tô falando comunicação, mas tô falando propaganda, a gente fala muito de vida, de produto, né, de felicidade, tem toda essa característica, né, da criatividade. E você vender um plano funerário, que a princípio se fala de morte, mas na verdade é uma assistência para os que ficam, né? Perfeito, você chegou no ponto. Mas deve ser muito difícil, né, falar sobre isso, né? Lu, a política me ensinou uma coisa, assim, que eu vou levar para a vida inteira, que é a pesquisa. A pesquisa, ela nos baliza, ela é uma bússola, ainda mais num mercado tão delicado, né, tão sensível. Então, quando eu cheguei no CEL, antes de tomar qualquer ação, eu pedi uma pesquisa, a gente fez pela Universidade de São Caetano, pelo INPES, uma quali. A gente podia assistir, né, aquela sala de vidros, né, você tem autorização das pessoas, você assiste e tal. E foi muito proveitoso tudo que se falou, porque as pessoas falavam assim, eu compro, porque eu sou planejada, eu sou organizada, mas eu não quero falar disso. Eu ponho na gaveta esse contrato compro e esqueço. Não quero curtir esse produto. E né? aí a gente tinha um problema grande, porque o cara compra e ele não queria mais ouvir falar da marca. E a gente perdia vínculo com ele. Entendeu? Aí depois, quando ele falecia e pegava um parente para ficar com aquilo, o cara não via valor naquilo. Porque ele não é tão organizado igual o vô, igual a mãe. Ele não via valor naquele plano. Por que é isso? O que é essa marca? Então, assim, o grande desafio foi como é que a gente fortalece esse laço com esse cliente. Então, a primeira coisa foi reposicionar a marca, que a gente fez isso em fevereiro do ano passado. Ao invés de Ocel Funerária, nós passamos a ser Ocel Assistência. Até porque a Ocel dá uma série de benefícios em vida mesmo. Empresta cama hospitalar, cadeira de rodas, andador, entendeu? Ele empresta, porque são coisas que você não precisa comprar. Né? Eles têm um estoque disso lá, às vezes tem uma filinha de espera e tal, mas via de regra é muito rápido, a pessoa pega pelo aplicativo mesmo e tal. Pô, você usou aquilo, a pessoa melhorou, devolveu. Você tem descontos em mais de 200 redes credenciadas. Então, tem muita família que não consegue ter convênio hoje, Lu. É uma grande realidade do brasileiro. E o cara, então, vai ter até 70% de desconto num oftalmo. E aí, depois ele sai do oftalmo e já vai na loja que tem desconto ali da Ocel para comprar o óculos, para fazer o óculos. Ele só pagou quando ele precisou, entendeu? Entendi. Então, são vários benefícios em vida. E aí, você vai mostrando pro cara, assim, que é exatamente o ponto que você falou. Quem morreu, morreu. A gente vai dar assistência para quem fica. Porque só quando você já passou
por isso. Pela dor da perda, né? E eu passei por algumas vezes, você não tem ideia o perrengue, o quanto custa e o quanto emocionalmente abalado você tá Você pra tá tomar emocionalmente algumas decisões abalado e ainda tem que cuidar de coisas burocráticas mas que você não tá burocráticas. com mínima vontade de fazer. Não, você quer, entre aspas, você quer se dedicar ao luto. Ao luto. Você E quer você chorar. nem pode, às vezes, né? Não, você vai ter sempre um tio, alguém. Vai ter sempre, né? É. Via de regra, as famílias têm alguém que vai resolver. E quem não tem? Quem vai resolver isso pra você? Você vai ter que resolver. E eu te afirmo que você fica num estado emocional, e até um dia a gente pode trazer um assessor de luto, um consultor de luto, que é o Celten, que é um médico, e ele fala dos hertz, o quanto que muda os nossos hertz quando a gente tem a perda. Então, assim, a pessoa fala assim, eu preciso do documento da tua X, da teu avó. Você não vai lembrar. Fala assim, você não lembra. Você pode ter pego ele semana passada e você esqueceu. Apaga, você fala documento. Aí você tem que escolher uma coisa que é a roupa da pessoa. Aí entra uma indústria muito feia que existe, que é a indústria da morte, que vai querer te vender, te empurrar um monte de coisa desnecessária, que você não pensou, você quer resolver aquilo, que você não tem segunda chance, você tem que resolver, você tem que comprar. E quando você vê, você ficou endividado pra caramba. Então você tem tá ali plano, meio desesperado, vai tomando decisão. depois né? a gente vê como paga. E aí, quando você vê, depois enterrou, tu fala assim, caraca, a gente gastamos 20 pau aqui no velório. E assim, a pessoa, quando ela faz o plano, e o plano nasceu disso, né? O fundador o CEL, ele fez para dar dignidade para as pessoas, porque ele percebia que muita gente morria. A família lá, ele era dono do mercadinho em Sorocaba, e as pessoas da família tinham que fazer vaquinha para pagar o funeral. Ele achava aquilo muito indigno. Não muito é legal, indigno. né? Você já perdeu uma pessoa que você ama, e você não tem como enterrar essa pessoa, velar essa pessoa. Então você vai fazer vaquinha pelo comércio, pedir esmola mesmo para enterrar uma pessoa. Ele falou assim, não, cara, se a pessoa pagar um pouquinho mês, fazer um plano familiar, a família rateia. Cara, quando acontecer a emergência, como é uma emergência, você nunca sabe, você também está sempre desprovido. Né? Você não está esperando aquele valor. E vai custar aí brincando uns 8 mil. 7 mil, 8 mil hoje para você enterrar alguém. Dignamente, vamos dizer assim. Bom, a pessoa aperta um botão de emergência. Ela ligou, vão te perguntar o endereço, o tamanho da pessoa, o peso. E solo. E aí você vai depois ir pro velório para velar o seu ente querido, entendeu? Não, e assim, a Ocel mostrou pra gente vamos dizer, esse novo formato de você pensar sobre isso. Exatamente. Porque eu acho que a gente nem pensava sobre isso. Não se falava, as famílias não falavam. Não falava, né? E não pensava como fazer isso. Não. Né? Não, as famílias não falam de uma coisa super importante que a gente tem visto, e vale a pena a gente pôr aqui, gente, na mesa. Parece mórbido, mas é necessário essa conversa em família. Você quer ser cremado? Oi? Não tô pensando nisso. Mas você quer ser cremado? Porque tá aumentando tremendamente a escolha pela cremação, até pelos preços altíssimos de um cemitério, né? E ecologicamente, tem 1000 situações aí da cremação. Tem se falado mais da cremação. Tinha uma coisa antes de religião que não podia, que não sei o que lá e tal. E aí uma pessoa fala, mas e aí, ela queria ser cremada? A família não sabe o que fazer, porque você não manifestou. Né? Então, são assuntos que, precisam ser falados e podem ser falados em tom leve. Não precisa ser de pesar. E antes, o pessoal do céu ia vender um plano, o pessoal fazia o sinal da cruz, você está querendo atrair a morte. As pessoas, até hoje, elas ficam muito receosas e não gostam de pôr o nome dos filhos no plano. Porque dá a impressão que ela está atraindo a morte para o filho, entendeu? Entendi. Olha como é um tabu. Olha como é cultural. É um tabu. É cultural nosso, porque em outros países o pessoal fala... Não, é natural, né? É a única certeza da vida, né? Quer dizer que é muito ruim de falar sobre isso. Mas é necessário falar e deixar pelo menos organizado. Fala, resolve. Então a gente reposicionou, virou CEL Assistência. Para o próprio pessoal do CEL foi um baque, porque fala, mas a gente é funerária, 35 anos, somos os melhores nisso. São e sempre serão. Mas a gente não precisa falar disso na comunicação. E só um detalhe, vocês ganharam um prêmio ABC da comunicação, Foi, prêmio ABC o ano passado, de reposicionamento de marca. É isso mesmo. E foi muito legal, que vocês não podiam estar presentes, ver os jurados comentando. Jura? Me conte sobre. Não, porque assim, a gente tem um comitê formado ali por diversos profissionais e multissetoriais, que vêm da indústria de brinquedos, da indústria de saúde, de shopping, de varejo, são multissetoriais. E, obviamente, eles estudam o case antes, dão nota e depois vêm pro julgamento para classificar em ouro, prata, bronze. E, obviamente, eu não interfiro, mas eu acompanho. Claro.
a discussão deles sobre a sacada do usar o assistência, o aproximar, enfim. Olha que legal. Um debate muito... Acho que Que vocês iam ter gostado. gostoso, Vocês gostariam de ter visto. Com Muitas vezes o certeza. pessoal não sabe, né? A seriedade que a gente tenta trazer, tenta não e traz para o prêmio, a credibilidade e os profissionais que estão envolvidos, e são profissionais de nível de gerência, diretoria para cima. Foi, olha, um papo muito legal deles. E aí eles deram ouro para vocês, Foi né? bárbaro. Foi uma conquista tremenda. Fala um pouquinho mais perto do microfone. E a equipe lá, a gente não esperava, né? Eu lembro que os presidentes lá, o César e a Rosângela, no dia seguinte do prêmio, que eu estava em viagem, eles também, não lembro bem, e aí foi a Sinira lá, foi nos representar e tal. Quando a gente chegou e tava o troféu lá no marketing, pô, tinha um troféu e um baú, assim, uma caixa cheia de itens lá do Monte Cristo, que é um restaurante do grupo, um negócio super luxuoso, em consideração a toda a equipe do marketing, pelo esforço Sim. do reposicionamento, porque é um esforço É um realmente, esforço. né? Hoje a gente começa a colher um pouquinho de frutos, mas pô, quando a gente veio com essa ideia, a gente apanhou pra caramba, né? Então é ter a coragem de saber que algumas coisas precisam ser mudadas e mudar. Muito legal. Bom, o papo tá bom demais. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para continuar esse papo incrível, falando sobre comunicação, criatividade, com essa pessoa maravilhosa que é a Lu. A gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Estamos de volta com a ABC Com Entrevista, neste papo magnífico com a Lu. A gente vai falar mais de Ocel e de marca, porque a gente, por muito tempo aqui, as pessoas até indicavam muito o Ocel para concorrer como anunciante do ano, porque viu Ocel em tudo quanto era lugar. Que ótimo, isso é Mas- música para os meus ouvidos. Mas antes de a gente falar mais de Ocel, a gente vai falar um pouco mais de Lu. Bora lá. Vou pedir uma foto da Lu ganhando um prêmio, por favor, Vitor. O Na- Lu tem um banco de imagens aí. Esse bloco vai ser Remember, vai Ai, ser que bloco delícia. TBT. Eu vou amar. Mas- Vai passar onde? Aqui? Vai ter tem uma foto de um prêmio que você foi homenageada no prêmio ABC, Sim. né?
Eu nem lembro qual foi a categoria agora, mas eu lembro que foi, às vezes foi profissional Quando referência. Eu estava na prefeitura de Santo André, eu acho que era profissional referência. E tem uma foto dela, achou aí, Vitão? Da Lu com o prêmio ABC na mão, foi no 6º prêmio. Olha aí. Ai, que legal. Que legal. Você não mudou nada, hein? E isso também é música para os meus ouvidos. Porque ó, é 5 anos atrás, praticamente. Não, você sabe que essa daí é quando a USCS, eu estava de coordenadora do curso, a USCS ganhou alguma coisa aí. Foi esse, eu foi tava, da USCS? Eu estava com os alunos aí. Eu fui lá representando a USCS. Porque você já ganhou como profissional referência, estava lá representando a USCS. Aí o ano passado também, né, o OCEL, fruto do seu trabalho. O que você acha dessa nossa loucura de fazer um prêmio no ABC? Nossa, Lu, eu tava pensando nisso, né? Fala só um pouquinho mais perto aqui, Lu. Eu esqueço. O quanto que você foi ousado, né, de abrir essa parte aqui no ABC, porque muitos falavam e ninguém implementava, né? Aí você implementou e a gente já tá em qual edição? Agora esse ano vai ser a 11ª. 11ª edição. E eu estive... Ano passado, 10 anos. Essa daí não, agora eu tô lembrando. Essa realmente foi eu tava na prefeitura já, mas tem um prêmio que eu tava com o pessoal da USCS, que foi acho que o primeiro. Sim, acho que foi o primeiro ou o segundo representando a USCS. Acho que foi o segundo, se bobear, representando a USCS, que é a minha segunda casa também, minha paixão, a universidade, fui com os alunos e tal. Então eu acompanhei o nascimento, o crescimento, agora já tá na maioridade, né? A gente tá adolescente, ainda crescendo. Mas já tá encorpado. Esse último aí foi uma coisa linda lá naquele salão enorme, lotado, e as pessoas vão e prestigiam. E fazer parte disso e ter o troféuzinho, você ainda me lembrou que tinha um troféu aqui meu guardado de 2016, olha que bárbaro. De colunista. Então, assim, a gente tem nossa história muito entrelaçada, né? Sim, muito. Eu tava lembrando que você chegou a ter um braço, uma época, você vai me lembrar melhor do que eu, que tinha uma agência de promotoras. Isso, quando eu tinha agência de propaganda e tinha agência de promotoras. E a gente chegou a fazer blitz, chegou a fazer coisa promoção, pra L'Oréal, um monte de coisa. Desfile, não foi? Nossa, são muitas histórias juntos. Então, para mim é uma honra fazer parte de quem é referência hoje, que é você. Imagina. E eu tenho mais uma surpresa para você. Opa. Porque em 2000 a gente foi ousado também fazer eventos. E em 2015 a gente fez o Trends Day, que era um evento que a gente sempre faz, que fala sobre tendências na área da comunicação. E a gente tinha o Dil Mota, junto com uma super produtora, fazendo um programa chamado Criativos. Verdade. Que perguntava para os criativos 8 anos atrás. Vamos ver o que você falou nesse programa? Vamos lá. Essa vai puxar da memória, hein? Olha. Esse cara é bárbaro. Bárbaro, a palestra dele. Sou a Luciana, uma pessoa apaixonada por criatividade. Eu costumo dizer que eu aprendi a ler em outdoor, então o outdoor ele me estimulou a conhecer a criatividade, a propaganda e tudo mais. E aí eu resolvi fazer publicidade, propaganda e eu já sabia que eu ia mergulhar na criatividade de uma forma ou de outra. Eu tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, comecei a dar aula e aí depois eu resolvi então fazer mestrado na área de criatividade. Era comunicação social, mas eu queria defender uma tese de que todos nascemos criativos. A criatividade está implícita, está na nossa DNA. Só que algumas pessoas, por conta da criação que elas tiveram, do ambiente criativo do ambiente que elas viveram, elas vão transpirar mais criatividade, elas vão ter menos amarras. Então tem uma historinha bem rápida que eu gosto de contar de um garotinho que aos 9 anos quis participar de um concurso da escola que era fazer uma filmagem e quem ganhasse a filmagem ia ganhar uma câmera grandona na época. E ele chega para a mãe, ele fala da vontade que ele tem de ganhar e a mãe leva ele pro deserto, pega o jipe, abre lata de cereja em calda e põe cereja pela casa inteira para fazer que é sangue e tal. E o menino ganha o prêmio de melhor filme e o nome desse garotinho é Steven Spielberg. Não há como ser criativo, eu acho que a gente tem que desmistificar isso em aluno, principalmente, né? Não há processo criativo que venha do nada, do éter. Você tem que pesquisar. Então, o cara de design tem que pesquisar, ele tem que ter repertório. Não adianta ele ficar olhando a tela em branco ou o papel, a sulfite em branco, que a ideia não vai vir se ele não tiver pesquisado sobre aquilo antes. Eu tento buscar inspiração e eu me bloqueio muito, porque eu vivo disso, então eu preciso sair da rotina bastante. Então, eu costumo dizer que eu moro a 5 minutos do meu trabalho e eu tenho uns 20 caminhos distintos. Mesmo que vá demorar mais, eu faço isso de fato, não é só teoria. Eu adoro conversar com um criativo que tem muita vivência, ele lê pra caramba, não é só teórico, né? Ele vivencia mesmo, esse cara me encanta. Porque eu sei que ele é um poço inesgotável de criação. Agora, o que mais chama atenção no cara é
é a espontaneidade perante um tema que ele não estava imaginando. Eu acho que não dá para só analisar currículo, você vai ter que dar um desafio criativo. Mesmo que ele errar, mas que se ele conseguir argumentar, que é o aluno que não deixa a questão dissertativa em branco. Mudou muito, dona Lu. Não, criativo, a aparência nada, olha lá. Com o criativo. E ele tá achando que a internet é o único meio de pesquisa que ele vai ter. As pessoas estão fazendo tudo tão mecânico, vem tudo tão por e-mail, que tá faltando o lado humano. Eu acho que ainda o que difere um briefing bem feito de um briefing mal feito não é a pesquisa, não é só a quantidade de dados que ele tem. É quem pegou aquele briefing, é quem vai fazer a ponte do briefing comigo. Isso eu acho que faz um briefing ser bom. Quando o criativo ele entende que ele precisa de base para ele criar, aí ele passa a respeitar mais o planejador. E o cara que é do planejamento, que ele por si só, por natureza, por essência, ele é mais centrado, ele é menos desorganizado, ele é mais objetivo, ele, por outro lado, ele precisa do criativo. Se eles entenderem que eles que eles trabalham por um único objetivo, que não deveria ter um departamento, uma porta entre eles vão trabalhar melhor. Sabe o que eu achei tão bacana? Primeiro porque nos pega desprevenidos. Então, quem falou aqui, falou com a maior das verdades, não é? Ninguém preparou nada. Então, você pega a pessoa na essência dela. Então, isso é muito legal. Segundo, que você põe luz em pessoas muito interessantes e que talvez nunca pudessem falar. Então, eu acho que vocês estão plantando sementes para criarem novas referências. Eu acho isso muito saudável para o nosso mercado. Mudou muito, dona Lu. Você vê que eu sou uma pessoa coerente, que eu comecei falando aqui o que eu falei há 8 anos atrás. Eu continuo com as mesmas... Mudei muito pouco, Lu. Porque as minhas crenças em criatividade, em o que funciona, continuam inabaláveis. E só um spoiler pra vocês, porque teremos no nosso canal os criativos, viu? Então aguardem aí no nosso canal. Ai, que delícia, dar espaço pros criativos. É muito bom falar de criatividade, né? É inesgotável. Você tem paixão sobre isso? Paixão, Lu. Você sabe que depois de muitos anos, eu me dei um clique. Outro dia eu estava muito bloqueada, precisando criar uma campanha. Eu falei, porra, faz uns 10 anos que eu não leio Meio Mensagem. Meio Mensagem, que era meu jornal, né? Aí eu falei, será que tem o Meio Mensagem ainda? Aí fui atrás tal e assinei e vou começar a receber de novo. Tudo numa alegria, porque é ver o que estão fazendo, é ver as campanhas, porque a gente acha que é tudo aqui. Eu preciso de papel, eu preciso ler um pouco, assim, eu sou um pouco raiz ainda, né, Lu? Não acho que isso aqui não funciona, acho que todo criativo é um pouco, ou não? Você acha que essa juventude deixou um pouco de lado esses processos criativos importantes? Cada vez mais achando que as pesquisas são Google, inteligência artificial. E assim, cara, você vai falar de molho de tomate? Vai no supermercado e fica no corredor do molho de tomate e observa. Se você não observar o comportamento das pessoas, o porquê que elas compram, conversar com gente, a chance de você fazer uma campanha muito fria é grande. Então, eu ainda tenho esse hábito raiz aí, de vivenciar, de experienciar. A gente teve um evento, o ABC Meeting, com a grande palestra do Edu Simon, da Galeria. Ele falou muito sobre isso, assim, de coisas de vivenciar ali do dia a dia, principalmente para campanhas de McDonald's e tal, o que ele faz. Foi uma palestra incrível e fala muito disso, né, de vivenciar essas coisas, de ficar de perto. Que os nossos colegas estão de achar profissional de mídia off. O pessoal se especializou tanto na on. Eu recebo, assim, alguns pedidos de colegas, falam assim, gente, estou precisando de mídia off. De gente... Por quê? Porque meio que voltou à moda, vai. Você também, assim, é legal você ter off também, né? Por um tempo ficou meio, não, tal. Não, funciona sim, tem muito valor. Eu acho que uma campanha boa é a Omnichannel, aquela que tem um pouquinho de tudo que é mídia e tal. E tá mosca branca, tá difícil de achar esse pessoal. Falando sobre isso, até quando eu comentei no início, falando de Ocel, e eu até comentei que no próprio prêmio muitos indicavam a Ocel para concorrer como anunciante do ano porque viam muita propaganda da Ocel. Foi uma característica isso por um tempo, acho que você talvez tenha entrado depois, mas a gente via muito outdoor, painel, investir, o que não é normal uma empresa desse segmento, investir tanto em comunicação, né? Eles investiram por muito tempo. O seu Arani, que foi o fundador, faleceu em 2019, uma grande perda, ele era um marqueteiro nato, né? Mas ele usou muito mais do marketing lá em Sorocaba, que é onde é a sede e tal, mas ele assim, a musa dos anos 80 era a Isadora Ribeiro, lá do Fantástico. Eu quero ela de garota propaganda. Ele era desses, entendeu? Aí ele mandava caixão pros locutores.
E os locutores ficavam felizes e falavam, vamos fazer caixão para casal, caixão para corintiano. Ele começou a suavizar a morte. Sem faltar com respeito, mas suavizando o tema. E lá em Sorocaba, o céu tem 80% da cidade. Não é brincadeira, assim. O céu tem placa de rua. Sabe aquelas placas verdes que são só de rua? Escrito o céu, velório o céu, ela faz parte da cidade ali. E aqui no ABC, claro, um pouco menos, mas aqui eles fizeram o marketing dentro do que dava, numa época que se podia explorar mais a mídia OH, né, Lu? Sim. Então, assim, muito, muito muro. A gente até hoje permanece com as placas de rua, aquelas de esquina. Em Santo André tem várias. Você nem percebe, mas você tá vendo o céu. É isso que eu ia falar. Você tá vendo o céu em tudo quanto é lugar. Entendeu? Mas ficou uns bons anos sem fazer. Agora que o ano passado a gente retomou com uma campanha modesta, mas voltou porque fez 35 anos, então era uma campanha de depoimentos e tal. E esse ano ela vem com uma pegadinha um pouquinho mais forte. Pisando nos degraus com a devida responsabilidade, até porque... Mas a empresa cresceu muito, né, Lu? Assim, muito. Da sua fundação até hoje, nesses 35 anos, a gente vê uma evolução enquanto empresa muito grande, né? Pra você ter ideia, vamos dar um exemplo prático da gente. O marketing entrou, era uma salinha, eu e uma pessoa. Daqui a pouco estávamos em 4, brincava que ia ter que pôr beliche ali na sala. Aí... mais gente entrando, tivemos que o prédio próprio não deu conta, alugamos salas do prédio da frente. Esse prédio da frente já está com 4 andares. Muito legal isso, porque né? É gente entrando mesmo que precisa. É o que você falou, é um tipo de produto que talvez a gente não tinha o hábito de consumir ou não sabia, como eu digo, eu acho que nem sabia como consumir ou como utilizar, e agora isso passa a fazer mais... como você falou, de uma forma mais suave, mas faz parte do dia a dia, a gente entende melhor, as pessoas já buscam mais informação sem esse receio, sem esse medo, né? Esses tabus, né? Que acho que são próprios da nossa cultura meio latina, talvez, né? Não tenha dúvida. Ô Lu, e assim, você óbvio falou de um desafio. E quais são os desafios hoje, quando você pensa assim, atingir mais pessoas? Qual é o desafio que está na tua pauta lá? Ainda é tirar o tabu, ainda é fazer uma propaganda que fale do tema, mas que tenha respeito e que não mexa na ferida da pessoa, né? Porque você pensa, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, aquilo vai doer muito para ele. Então, assim, a gente criar produtos que acolham de verdade, que nem faz 3 ou 4 meses o Céu lançou Mãos que Acolhem. Não sei se todo mundo percebe, mas a logomarca da Ocel são mãos em prece, né? Que o seu Arani dizia que é mão... E o Céu são letras, né? Organização Sorocabana Ceol de Luto. Então, tem um porquê ali do céu. Aí brincava que a pessoa, quando ela morrer, ela vai pro céu, né? Então tem todo um monte de brincadeira em cima do céu, mas ela é de fato essas palavras. E a logomarca são mãos em prece. Tem muita gente que lembra de osso. Você vai na pesquisa lá, você vai ver diversas coisas. Mas é mãos em prece. Então a gente lançou Mãos que Acolhem, que é um grupo de apoio. Toda primeira terça-feira do mês, você tem lá na unidade da Goiás uma psicóloga especializada em luto que vai ouvir. Tipo, não tem o AA, não tem grupos de tantos tipos de apoio para doenças e tudo. Esse é o grupo para enlutados. E eu fui na primeira vez nesse grupo, eu fui como para observar. Quando eu percebi, eu estava envolvida e consegui contar uma história do luto da minha mãe, né, e do meu pai, que eu não tinha contado para quase ninguém. Me despedacei de chorar. A psicóloga falou, é isso, tem que chorar, porque senão o corpo vai mandar um boleto, você vai ficar doente, você somatiza e você sai super aliviado, sabe? Então, assim, a empresa tenta realmente dar acolhimento em vida para quem fica. Isso é muito legal. Então, não é só a propaganda, é que ações que a gente pode fazer de verdade, fato. Né? Ações práticas de verdade, né, E Lu? agora ela está lançando, e ela está numa... Você perguntou aí de desafio, a gente está para lançar telemedicina, porque entendeu que um público muito idoso, que pô, às vezes você vai tirar o idoso de casa, ele é acamado, ou ele está debilitado, a mobilidade é reduzida, ou assim, ele precisa só de uma guia ou de uma orientação, você vai levar ele num lugar, no hospital, que tem mais vírus ali, ele volta com outra doença, entendeu? Às vezes é de madrugada, a telemedicina, depois que você habitua com ela, para diversas coisas ela é fantástica, né? Sim, então, principalmente nesses casos, eu diria. Principalmente, ou para uma criança, ou para um idoso, né?
que depende dos filhos e tal. Então, assim, aí tem a telemedicina. Aí a telemedicina, o médico, você vai ter o Cell Care, vai na tua casa. Ah, você precisa fazer um exame de sangue? Tem. Por se você ser cliente da Ocel, você tem um benefício absurdo. É, de fato, levar assistência para esse cara, porque para o Ocel a gente quer a longevidade do nosso assistente, do nosso associado. Ué, mas para você, o pessoal fala assim, na pandemia o Ocel arrebentou de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Na pandemia, igual o seguro. Você imagina se todos os carros baterem? Sim. Ele quebra, né? O Cell é tipo de um seguro. Então, Sim. assim, a hora que muita gente precisou, o Cell teve que disponibilizar muito recurso nisso, né? Então, a gente quer que o cliente viva muito, que ele tenha qualidade de vida. Eu costumo dizer que a gente não tem ideia quando é o nosso dia. Então, a gente tem que fazer do dia que está aqui, que a jornada seja extraordinária. Bom, muito legal. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos para o último bloco desse papo incrível com a minha amiga Luciana Patara. A BC Com Entrevista volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Estamos de volta com a BC Com Entrevista neste papo sensacional, marcante, mais um da nossa história. Mas agora eu quero falar um pouquinho da Lu. O que você gosta de fazer no tempo livre? Além, obviamente, de curtir o filhão, mas o que você gosta de fazer no tempo livre? Porque a gente é meio workaholic, né? A gente ama o trabalho, né? Puxa, Lu, olha que você me fez uma pergunta que faz tempo que eu não paro para pensar. O que eu gosto de fazer, tirando curtir o Gael e contar minhas fábulas, que não é trabalho, é hobby. Cara, eu gosto de cozinhar. Gosta de cozinhar? Você cozinha bem? Eu cozinho bem, modéstia à parte, sim. O que você gosta de cozinhar? Lu, eu gosto de entrar, de pegar uma receita da minha mãe, alguma coisa de família, assim, e rememorar aquilo. Eu gosto bastante, sabia? Agora, na Páscoa, eu resolvi fazer uma receita que é da presidente lá do Ocel, que ela falava muito que era uma lasanha de bacalhau. Eu falei, pô, vou receber
Um monte de gente em casa, vou fazer uma receita pela primeira vez, fiquei meio tensa, mas deu tudo certo. Fazer um doce gostoso, fazer uma coisa bonita. Também tem que ser criativo na gastronomia, porque né? a cozinha é o laboratório do criativo, né? Se tem uma coisa que a cozinha ensina pra gente é usar da criatividade. Sobrou isso, tem aquilo, olha a geladeira, o que eu faço hoje? Inventar receitas é muito criativo. Misturar, que bom, isso aqui vai ficar bom com essa bebida. E a gastronomia, meu pai que é italiano, ele fala muito isso, né? O almoço, é o momento de você reunir os amigos, a família, conversar. A gastronomia, ele tem esse pano ele tem esse pano de fundo, morar na né? Itália me ensinou o respeito pela hora da comida. Que eles praticam de verdade o slow food. A hora de comer é hora de comer, não é hora de celular. Meu pai fala isso todo domingo não é hora pra de gente. TV. É hora da família se olhar, conversar, discutir, botar em pratos limpos. É hora de botar uma mesa bonita, sabe? Meu hobby é ter uma mesa bonita, arrumar as coisas, combinar. Eu tenho esse hobby aí de deixar a casa bonita para a hora da comida, principalmente. Então, apreciar os ingredientes que você vai pôr naquilo. Isso é muito do italiano. Eu aprendi a fazer umas coisas lá gostosas e tudo, e são mais trabalhosas, né? Porque não é nada pronto, né? Você vai fazer um nhoque, você vai pegar batata, você vai cozinhar, você vai não é amassar. pegar as coisas prontas, Não. né? É meio O molho de artesanal, tomate, você né? vai descascar o tomate, vai cozinhar, vai demorar para aquilo apurar e tal, mas também... É uma terapia para você? É uma terapia. É isso aí. Agora você fez a pergunta e eu falei, eu gosto disso. Para mim é muito bom receber a família para comer em casa, eu acho muito bom. Eu falo assim, a gente às vezes nem dá tanto valor. Quando a gente para pensar, mas você vê que você precisa daquilo, né? Sim, Lu, é uma terapia e comer bem também faz parte, é um dos grandes prazeres da vida, né? Ah, sem dúvida. Fora isso, que você gosta de praticar algum esporte, gosta de ler? Eu pratico esporte por pura necessidade, não vou te mentir. Assim, eu não... Depois que eu vou falar, ainda bem que eu vim, mas eu luto. Eu não sou do esporte, sempre fui muito ruim em esporte coletivo, eu sou uma âncora. Outro dia o Céu inventou de fazer, porque a gente está com uma gerente de marketing esportivo, né? Que o César gosta muito, investia 1/3 da verba em esporte, a gente não tirava caldo disso, então vamos tirar. E aí a gente está apoiando um circuito de beach vôlei nas 7 cidades. Vamos fazer o sábado de vôlei para as colaboradoras da UCEL. Menino de Deus. Primeiro que eu me quebrei. Você quis ficar de técnica, você quis ficar de técnica. Não, eu queria só fazer o aulão lá de aquecimento, mas depois eles botaram a gente para jogar. Eu comemoro a hora que eu consigo pegar a bola, para você ter ideia. Assim, eu sou muito ruim. Aí à noite eu tava quebrada, com o gelo no joelho. Assim, eu não nasci pro esporte, tá? Mas eu gosto de dançar, faz tempo que eu não danço. Dançar é muito bom, né? Sim. Faz tempo que eu não danço. Depois que você vira mãe, você deixa umas coisinhas meio de lado, né? Não tem uma rede de apoio para deixar o Gael, né? Então as noitadas ainda estão um pouco... Você sabia que quando a gente faz a festa do prêmio, a gente até fez uma pesquisa assim, vocês querem que fique só o prêmio, o jantar? Não, tem que ter a baladinha, tem que ter a música depois pro pessoal dançar. Claro, é o momento que aproveitar. você vai... É o Vale Night, né? O Vale Night. Não é toda Já vez que eu tô aqui, eu quero Vale ficar pra dançar também, lógico, né? Lógico, tem que aproveitar aquela noite pra tudo. Lu, como que você vê o momento da criatividade hoje? Tá mais difícil ser criativo nos dias de hoje? Não, eu acho que tá mais fácil. Vamos explicar direito isso. Assim, tá tudo tão à mão que mas a pessoa tem que ter a boa vontade de procurar, tá, Lu? Ela tem que ter repertório, ela tem que ler. Não dá pra você... Outro dia eu fiquei muito chocada com esse... Como é que é o chat? Eu nem a decorei. Chat GPT. O chat GPT, esse mesmo. Não é que eu sou contra a tecnologia, não é nada disso, mas outro dia a gente brincando ali fez assim, faz pra mim um planejamento de floricultura pra um mês nas redes sociais. Bicho, tá ali, tá pronto. É chocante. Dia 1, flores amarelas dizendo bom dia sol. Dia 2, flores vermelhas, hoje é dia de presentear o seu amor. Tem uma inteligência real ali, não é brincadeira. Então, assim, é um alerta, é um farol amarelo piscante para quem trabalha com isso, assim. Cara, tenha repertório e traga alguma coisa diferenciada. Senão, bicho, você vai ser atropelado. Tá mais assustador. Tá mais só para fechar, né? O que você me perguntou. Eu tava conversando com um amigo e ele falou assim que, óbvio, o ChatGPT tá na agência dele, ele utiliza. E ele falou assim, agora... é a qualidade das perguntas que você faz. Isso. Ainda você precisa ter essa qualidade das perguntas. Das perguntas, né? Então, assim, tá lá para responder, como você falou, mas, assim, aí vem a qualidade e a curiosidade de como perguntar e do que perguntar, né? Exatamente.
por enquanto você ainda vai ter, porque a gente ficou por muito tempo numa zoninha de conforto, nós os criativos, dizendo assim, a única coisa que os robôs não vão fazer é tomar nosso lugar, né? As coisas manuais já tomaram. Operacionais já era, bicho, ó, o dentista, já a operação, o médico, o robô tá fazendo. Mas as criativas, daqui a pouco vem um cara com uma inteligência real, uma inteligência artificial que funciona e assusta. Então, ainda a gente precisa de que alguém faça uma pergunta inteligente para que a resposta venha boa. Talvez daqui a poucos anos as perguntas já vai ter um banco de perguntas tamanha ali, que também não precise. Então, assim, é hora da gente repensar em humanizar o que a gente está fazendo também, né? Já, assim, a minha esperança, vamos dizer assim, é que comece a ficar tudo com uma mesma cara. Manja quem está fazendo, a mulher que faz a harmonização, que era para ficar tudo a mesma cara. Porra, você já sabe que aquilo parece que saiu tudo da mesma forma, assim, né? Eu tenho a sensação que tudo que for respondido pela inteligência artificial vai ficar com uma cara meio dura. Em um tempo você vai perceber. Tem professor que já está sacando que aquilo não é... Imagina para o professor hoje, Lu. Sim, é impossível. Eu não tenho ideia o que está sendo da aula hoje, tá? Faz 6 anos, né, desde que o Gael nasceu, que eu estou afastada, mas eu tenho visto aí o que os meus colegas têm falado aí da dificuldade, até porque você fala uma coisa, o aluno está contestando porque ele viu no Google. Você fala, cara, mas eu estou falando de uma experiência vivida, né? Isso aí é uma outra coisa, tá? Então ficou mais difícil da aula, né? Então, a gente precisa, eu vou dizer assim, que o momento da criatividade está num amarelo piscante. É preciso estar alerta, não dá para ficar na zona de conforto, é hora da gente bater a poeira. Assim, eu falo, bom, o que eu posso fazer para realmente ser diferente e trazer coisas diferentes? Senão eu vou dançar. Eu acho que também olhar um pouco pelo viés estratégico, né? Como eu falo, essa questão da pergunta, porque... E também você ter uma visão dos seus próprios concorrentes, da análise do que está acontecendo, né? E até das particularidades que alguma região oferece. Óbvio que a inteligência artificial pode chegar nisso, e até acredito que chegue. Mas eu acho que também é um pouco da estratégia que você falou, da vivência que a gente tem, né? Da vivência, da experiência, a diferença sempre vai estar no atendimento. O atendimento humanizado, eu te conhecer, eu saber os seus hábitos, eu saber o que você gosta, o que você não gosta enquanto cliente. Isso vai fazer diferença no que eu vou te apresentar, porque a inteligência artificial ainda ela não consegue medir expressões faciais. Eu, por diversas vezes, fui apresentar campanha, eu vi a sobrancelha do cliente levantada, eu falei, tá esquisito hoje, ele não vai aprovar. E não apresentava. Mas isso... O robô ainda não faz, entendeu? Isso é o relacional, né? O relacional entre seres humanos é o que nos mantém vivos aí. O relacional. E aí, claro, o planejamento, a estratégia, o olhar macro para você poder apresentar uma coisa boa e que vai dar resultado para o teu cliente. Também não adianta ele... dispensa todo mundo, não preciso de agência, que só que a inteligência artificial vai resolver meu problema. Não vai. Não vai. Ela vai te fazer uma coisa, um bolo com a mesma receita, entendeu? A gente ainda precisa das pessoas. Mas é só um amarelo piscando. Vamos ficar atento. Vamos ficar atento com o que está acontecendo, que vem mudança. Do que você tem visto de campanha, o que você tem gostado? Eu gosto muito dessas campanhas, essas que humanizaram as marcas. Que eu estou vamos chamar de marketing da gentileza. Sabe essas marcas que mostraram o seu lado frágil? Fala, cara, a gente errou muito para chegar aqui. Porque por muitos anos a gente vendeu a família da margarina perfeita de manhã, entendeu? E você falava assim, isso não bate com a minha vida, não é minha realidade, não é meu dia a dia. Não é, e hoje você vê as marcas falando, olha, teu corpo é assim, e eu te respeito por isso, eu gosto dessa linha. Então essas assim que você põe, a Dove faz muito, a Johnson faz muito, tem algumas marcas que vão, né, para as redes, não é toda hora que a gente tem acesso, porque é muito segmentado, mas viraliza, aí você assiste e tal. Essas que tem um fator surpresa, essa que filmam depoimentos de pais, tem uma do Boticário que coloca as mulheres que se divorciaram. Você já viu essa daí, Lu? Não vi, acho que é bárbara, assim, elas se divorciaram e elas estão com a autoestima super em baixa e elas topam tomar um banho de loja, um banho de Boticário e tal, antes de ir para assinar o divórcio. E elas chegam com a autoestima tão em cima, e aí as câmeras filmam a reação dos ex-maridos, entendeu? E aí ela fala assim, pô, isso fez muito bem pra mim, agora eu tô pronta pra outra e tal. Aquilo, pra mulher que se divorciou, que tá com a autoestima em baixa, é muito forte, é muito legal. Então, isso é o tipo de coisa que me encanta, assim, alguém ter pensado não só naquela imagem estática, pensar numa historinha pra você contar sobre a marca. Isso pra mim é muito legal.
Agora eu quero te fazer uma outra pergunta, conhecer um pouco mais a Lu. Eu sei que você vai falar, mas eu preciso fazer esta pergunta porque a gente sempre fala muito dos criativos vivenciarem as coisas, né? E de vivenciar tudo nos seus 5 sentidos. Sim. E eu brinco, né, que só as mulheres têm um sentido a mais que nós jamais poderemos ter, que é de ser mãe. Como foi ser mãe pra você? Vamos agora num ponto emotivo da nossa entrevista. Mas aí perguntar do Gael aí no meu calcanhar de Aquiles em todas as instâncias. O Gael é minha melhor criação, né? Essa é a melhor criação, essa eu não vou conseguir fazer de novo. Teve muito rascunho para chegar no Gael. A maternidade, eu já era madrinha, né, Lu? Eu sempre gostei muito de criança, sou madrinha de 6 crianças. Então, porque todo mundo sabia que não era mãe, ia me dando as crianças para ser. E eu fui uma madrinha muito presente, tento ser, né? Depois que você é mãe, você não consegue ser igual. Mas eu fui bem presente para todos, curti todos muito. Mas como eu demorei a ser mãe, precisei fazer inseminação artificial, não deu certo a primeira, não deu certo a segunda, quase perdi na terceira, ele vem com um valor, assim, né? Sim. Muito maior, assim, né? Muito planejado, muito querido. E você ter uma criança te faz repensar um monte de coisas sobre a balança da vida, assim, o que de fato tem valor. Então, por exemplo, poderia estar dando aula? Poderia, mas, poxa, é à noite. À noite é uma hora que a mãe junta as pontas, todas as pontas que estão soltas é a hora que a mãe junta em casa, sabe? Então, não vou ficar à noite longe dele. Quero ver ele crescer, vai ter um momento que eu vou voltar para a universidade, ele já não vai querer ficar com a mãe do lado, mas hoje ele não quer. Passa rápido. Daqui a pouco eles não querem mais a gente. Passa muito rápido. E eu fiquei me reinventando para trazer um ambiente criativo para ele. Porque eu sempre falei e falo muito que o ambiente influencia. Então, esse sábado, ele estava muito na tela, muito vendo joguinho, não sei o que lá. Vamos fazer experiência de química. Peguei lá o jogo de química, experiência com vinagre, com bicarbonato, com bexiga, com flor que você põe no corante, leite com corante, que você pinga o detergente, aquilo abre. Você vai vendo o olhinho brilhar e você vai dando um ambiente de criatividade. Eu tento não cortar as asas dele, porque a gente diz que a criança entra na escola como um ponto de interrogação e sai como um ponto final. Ela chega cheia de pergunta e sai cheia de 2 mais 2 é 4. Tá, mas tem outras possibilidades também, né? Então, eu tento ser aquela mãe que dá asas para a criatividade, assim. Então, isso me fez vivenciar a importância do ambiente criativo na prática. E é uma coisa que muda o nosso olhar, né? Para tudo que a gente faz. Aconteceu isso com você? De mudar o teu olhar até para o teu trabalho? Muda, isso aconteceu mais muito empático. Você fica mais empático mesmo. Você se põe no lugar, você entende um monte de coisa que você não entendia antes. Muda muito. Muda. E eu falo que é uma experiência que todos... Eu respeito quem não quer ter filho, quem tem medo de ter e tal. Mas ter filho te faz uma pessoa melhor. Sem dúvida, né? É para os fortes. Não é fácil. Eu falo que eu aprendo todo dia com eles. O Gabriel tá com 14, né? Nossa Senhora. Ele vem aqui pro Switcher, ele ajuda aí o Vitão quando a gente faz podcast do Palmeiras e não sei o quê. Ele já é internado, participa. E se ele não vem, eu sinto falta. Eles são antenados, né, Lu? Eles vieram Nasceram de fábrica já. Né? Eles vieram de fábrica com uma coisa que a gente não tem, assim. Embora a gente tenha vivenciado a mudança do analógico pro digital, essas crianças nasceram no digital, né? A gente foi privilegiado de ver essa mudança. Eu acho que é uma coisa também muito legal do que aconteceu. Mas eles nasceram digitais, assim. Então, a gente tem que entender que eles são mais rápidos mesmo. Pegam tudo de forma muito mais simples. E também aí entra num outro lado, que são crianças mais evoluídas, eu acho. Já nascem com uma empatia, uma sensibilidade diferente. Diferente, né? Eu acho. Lu, a gente está chegando ao final desse papo maravilhoso. Gostoso mesmo. Daria pra gente conversar aqui horas, tem assunto né? Dessa, né? Eu queria terminar que você foi professora, eu também. A gente gosta, né? A gente tem esse... Da sala de parece aula, que a gente é picado por esse bichinho e a gente ama isso. É mesmo. Eu queria que você desse uma dica para os futuros publicitários ou para quem de repente está assistindo o programa e quer atuar na nossa área. Você, como uma das excelentes profissionais que a gente tem no nosso mercado, não é babação de ovo, você sabe que eu acho isso mesmo. Fico honrada. Olhando ali para a nossa câmera, que dica que você dá para a galera? Vamos lá. O que eu vou falar para vocês é muito, muito sério, moçada. No processo criativo, existem 5 fases que não tem como a gente pular.
Para o processo criativo acontecer, tem 5 fases, então tomem nota, porque eu diria que o primeiro deles é o mais importante. A fase 1 é a preparação. Vamos fazer aqui um paralelo como se a gente fosse fazer uma sopa. Para fazer a sopa, você vai ter que escolher os legumes, e tem que ser bons legumes. Você vai ter que descascar cenoura, descascar batata, vai ter que picar, vai ter que achar, né, todos os temperos e tal. Então, esse processo, ele dá trabalho, é um processo trabalhoso. Então, você tem que preparar. Aí vai vir para um segundo processo, para a segunda etapa, que vai chamar incubação. É a hora que é o teu inconsciente trabalhando. Você se preparou sobre aquele tema, você jogou tudo no teu cérebro e você vai deixar agora o teu inconsciente trabalhar. E é por isso que as principais ideias vêm na hora do banho, na hora que você está dirigindo, na hora que você já não está focado naquilo. Quando você menos focar naquilo nesse processo, maior a chance de vir a ideia. Aí você vai ter, então, a iluminação, que é a fase 3, que é a hora que a ideia vem na tua cabeça e fala, pô, é isso. Aí você vai verificar se aquilo é bom, para então ir para a quinta e última etapa, que é a implementação. Muito bem. Se você souber que essas etapas existem e que quanto mais você caprichar na primeira, mais criativo você vai ser, dificilmente você não vai ter um trabalho. Porque o grande diferencial de todo mundo que já trabalhou comigo, que eu já entrevistei, de alunos que eu vi sendo muito bons alunos, porque numa sala com 100 alunos, e o Lu, tenho certeza que ele vai concordar comigo, a gente vai lembrar de uns 4, 5. E esses 4, 5 ou porque eram umas pestes, ou porque se destacaram de alguma forma, né? E como é que você se destaca? Trabalhando seu marketing pessoal, você vai precisar cacarejar teu ovo. A gente sabe que o ovo da galinha, da pata é o dobro do ovo da galinha, mas você não acha ovo de pata para comprar. Ninguém lembra que tem mais ômega 3, que é melhor, que tudo mais, porque a pata não cacareja a hora que ela bota ovo. É a galinha que cacareja. Então, a gente só lembra da galinha. Então, você só acha ovo da galinha para comprar. Então, assim, gente, capricha no marketing pessoal. E hoje isso com as redes sociais é fácil. Capricha no e-mail que você vai mandar. Revise a língua portuguesa. Sabe, um texto com erro é feio, é ruim. Isso ainda conta pontos numa entrevista. E, principalmente, tenha repertório cultural. E repertório cultural não é Google. Repertório cultural é ir em museu, é ir em exposição, é ver o que está de tendência no mundo, é fazer um mochilão. Ah, não tenho dinheiro. Vai turistar em São Paulo. Você conhece a tua cidade? Você já passou? A gente não conhece. Você já foi na Liberdade? Você já foi... Você conhece os pontos turísticos de São Paulo? Você já foi no MASP? Sim. Vai botando cultura na tua cabeça, vai ouvindo músicas que você não costuma ouvir, enfim, saia da sua caixinha, sai do quadradinho, assim, é isso que vai te fazer, porque se você for criativo e for comprometido, que é a terceira e última coisa que eu ia dizer, porque infelizmente a gente está numa geração de descomprometidos, a pessoa começa hoje, pô, ela está no meio de um projeto, dá na telha dela, vou fazer um ano sabático, eu tô saindo. Fala, bicho, mas, porra, a gente tá comprometido aqui, ó. Tem que entregar, não, mas... Assim, então, a lealdade, o comprometimento é o que tem feito a diferença nos profissionais. Não é nem a tua parte tanto técnica. A técnica, um curso de internet acaba até te ensinando. Mas o teu repertório cultural, a quantidade de livros que você lê, de pessoas que você conversa e a forma como você se vende é o que vai te colocar no mercado e fazer você manter e, se tudo der certo, e crescer também. Uma aula de Luciana Patara. Lu, obrigado, minha amiga, por ter vindo. Adorei. A experiência falando, Lu. Espero que tenha sido útil, que faça sentido. Vou convidar o pessoal para seguir minha página no Instagram, para assistir toda quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta. É quarta? É dia de fábula. Então, toda quarta-feira tem fábula, eu gravo uma fábula, geralmente à noite, 1 minuto e meio, uma coisa muito simples que vai te levar à reflexão no final, e a gente já tem aí, organicamente, umas 30 mil pessoas assistindo toda vez que põe uma fábula, e aí é uma responsabilidade tremenda, e eu espero que a audiência aqui do programa possa seguir Luciana Patara, ou Lu Patara, lá no Instagram. Vou esperar vocês. Muito obrigado. Sensacional. É sempre bom bater um papo com você, relembrarmos de coisas. Verdade. Mais um pedaço aí na nossa história. Muito obrigado, viu, por você ter vindo. Adorei. Eu que agradeço. Pessoal, e o ABC Com Entrevista volta na próxima semana com mais um convidado especial, trazendo para você um pouco, não apenas do mundo dos negócios, do marketing, da comunicação, mas também um pouquinho de cada um desses profissionais que formam esse mercado tão importante. Até semana que vem.